A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu mando um abraço para o meu querido amigo Paulo Cruz. Ele é um ouvinte assíduo do nosso programa, sempre deixando seu comentário. Então, um abraço. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus. Muita alegria no coração e vamos então ao programa. Sim, vamos ao programa hoje falando sobre Moisés, o mensageiro da primeira revelação divina. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, o seu WhatsApp, que é 0 operadora 329 9932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar, momento de oração. Meu Deus, estou preenchendo-me da tua sublime energia. Quando isso acontece, é como se todo o meu ser se iluminasse e passasse a ver tudo melhorando. Esta minha ligação contigo se assemelha à introdução dos fios do teu amor na tomada da minha consciência. A minha consciência recebe a tua elétrica energia, resultando em iluminação íntima. Vejo agora o mundo com amor. Compreendo que todos nós erramos quando apartados de ti. Estou convicta de que a perfeição, a paz e a alegria são alcançáveis desde que fiquemos ligados a ti. Teu amor tudo vibra e vivifica, produzindo a saúde abundante, a firmeza de pensamento, a esperança indestrutível, a grandeza do caráter. Traz o bem. Obrigada, Deus. Agora te compreendo um pouco. Dá-me inteligência e paz contínuas para louvar-te sempre. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Moisés, o mensageiro da primeira revelação divina. Sabemos que Moisés o primeiro, segundo vem Jesus, trazendo a lição do amor. Terceiro, o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, é uma sequência de revelações. Eu quero dizer a todos os ouvintes que o Espiritismo não é mais uma religião criada por homens, como tem tantas por aí. Não, é um segmento, significado de terceira revelação. Certo dia, andando pelo deserto com suas ovelhas, perto do Monte Sinai, pertencente à cadeia montanhosa de Horebe, Moisés viu um anjo que surgiu numa chama de fogo dentro de uma sarça. Reparou que o fogo ardia, mas a sarça não era consumida. Então o anjo disse: Moisés, Moisés, eu sou o Deus teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi do seu clamor, conheço-lhe o sofrimento. Venho agora e te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar o Egito, os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei depois de haver tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste momento. Êxodo 3, de 1 a 22. Eu chamo a atenção aqui dos queridos irmãos ouvintes que temos que entender perfeitamente que este Espírito é Yahvé, né, ou Jeová, como queira, um Espírito guia do povo eleito. Né? Primeiro que Deus nunca falou nada a ninguém, o próprio Cristo vem afirmar isso, até porque nenhum homem conseguiu ver Deus. E muito mal colocado também, né? Que tire meu povo de lá. Olha, o povo de Deus são todos os povos, né? Isso é até uma questão preconceituosa, que eu já falei no programa, e eu não gosto de maneira alguma quando as pessoas usam o povo de Deus. Olha, os povos são todos de Deus, não existe nenhum outro criador, tudo que cria é Deus. Ele é o pai de todos os homens, né? Não existe um povo único, não. Claro que ele recebeu essas informações, tinha que conter também o abuso, obviamente, dos egípcios, porque é inadmissível, né, a aceitação da escravatura, seja ela onde for, em que país for. Então conta a tradição judaica que a partir daquele instante ele conseguiu poderes, permitindo, com auxílio de seu irmão Arão, o resgate dos judeus das terras egípcias. A retirada dos judeus ocorreu após árduas lutas, extremeadas com as manifestações da prodigiosa mediunidade de Moisés, que culminaram no surgimento de 10 pragas, a saber, transformação das águas, dos reservatórios naturais, dos utensílios em sangue, invasão de rãs, disseminação de piolhos, invasão de enxames de moscas, pestes nos animais, úlceras, tumores nos homens e animais, chuvas de pedras, invasão de gafanhotos, surgimento das trevas, transformando o dia em noite, condenação à morte a todos os filhos primogênitos dos egípcios, inclusive o filho do faraó. Êxodo 14, 4, 14. São informações da religião deles. Como nós não somos judeus, né, pensamos completamente diferente. Ao sair do Egito, transportando uma multidão de judeus, os exércitos de Faraó fazem a última tentativa de mantê-los prisioneiros, mas Moisés consegue, pela sua mediunidade, o prodígio de abrir caminhos entre as águas do Mar Vermelho. Êxodo 14, capítulo de 1 a 31. Tem um capítulo inteiro falando sobre essas informações. Eu também quero chamar a atenção aqui que Moisés não era um escravo como muitos pensam, né? Ele foi criado no templo do faraó. Por quê? Porque quem o acolheu foi Termutes, a irmã de Ramsés II. Então ele estudou nas melhores escolas de Sete, na Alexandria, era culto, tinha uma formação superior. Ele não era ali um escravo que se rebelou. Ele era filho de Tamar, um hebreu, né, que Ramsés manda matar, mas ele, ao ter o sangue judeu, ele tendenciou a auxiliar o povo. Né? Mas ele não era assim uma pessoa que estava ali no meio como escravo. Contam ainda as tradições do judaísmo que Moisés conduziu os israelitas pelo deserto durante 40 anos, antes de localizar a Canaã, terra prometida por Deus a Abraão, Êxodo 17 a 40. A vida dos judeus no deserto foi dura, repleta de grandes e pequenos obstáculos antes a se organizarem como nação e de unirem em torno de uma única religião fundada com o recebimento do Decálogo ou os 10 mandamentos no Monte Sinai. Está em Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 26. Consta que, para suprir a fome de milhares de judeus, cerca de 600 mil, Deus teria concedido maná, alimento que caía do céu em forma de chuva. Êxodo 16, 4 e 5. Estando Moisés com o povo num lugar sem água, viu que em extrema dificuldade, já que as pessoas ameaçavam apedrejá-lo. Ele então recorre a Deus no sentido de solucionar o problema. O Senhor orienta Moisés a ir até a pedra de Horebe e feri-la com a mesma vara com a qual ele tocara o rio. Moisés segue as orientações dadas
e a água surge para saciar a sede do povo. Está em Êxodo capítulo 15, versículos 23 a 27 e também no capítulo 17. No terceiro mês após a saída do Egito, diz as tradições que os israelitas chegaram ao pé do Monte Sinai, armaram suas tendas e Moisés subiu até o cimo, onde o Senhor lhe disse nesse dia, quando soar a trombeta, que todos se aproximem do monte. Moisés obedeceu ao Senhor e na madrugada do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, assim representando a trombeta, né? E uma espessa nuvem envolvia o Sinai. Ouviu-se o som estridente de trombetas. Todos se atemorizaram. Êxodo capítulo 19. Na lei mosaica há duas partes distintas na lei. É a de Deus, promulgada no Monte Sinai, que são realmente leis divinas, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma invariável, não muda nunca, que é uma lei criada por Deus. A outra, apropriada aos costumes, ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. Por quê? Porque naquela época tinha que usar uma disciplina muito rígida para conter um povo bárbaro, né? E até mesmo perigoso. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farei imagens esculpidas, nem figura alguma que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto ao soberano. Não pronunciareis em vão o meu nome. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiçarei a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que não me pertencem. Então, meus queridos irmãos, isso aí é uma lei ainda divina. Agora as demais são disciplinares. Imagina a dificuldade de Moisés, né? Conduzindo aquele povo todo. Então, tinham que ter leis severas mesmo, né? A lei dos homens. Bom, esclarecem ainda os espíritos da codificação. É de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter pelo temor, um povo de seu natural turbulento, indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Então, lembrar que houve modificação, tiveram a influência, né, lá do Egito, e eram escravos, né? Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, a autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então, isso tem que ser pelo temor mesmo, né? Com o Decálogo, inicia-se verdadeiramente a religião judaica, organizada por Moisés, ficando estabelecidas as bases da teocracia do judaísmo. Além de médium, Moisés era legislador e homem como os demais. A grande lei, diz ele, foi transmitida diretamente por Deus, mas conhecidos como hoje se conhecem os fenômenos psíquicos, logo se percebe que um espírito elevado foi o mensageiro daqueles mandamentos que o profeta transmitiu à posteridade com as falhas infalíveis do crivo humano e os acréscimos que a época impunha. Pedro chamou a atenção, Deus nunca apareceu para ninguém. Então, na realidade, foi um espírito, né, enviado de Deus que trouxe lá os 10 mandamentos para que Moisés pudesse, então, conduzir aquela turba toda, né? Devemos considerar que, devido ao nível evolutivo de Moisés, é improvável que ele conversasse diretamente com Deus, né? Isso aí, né? Aí a gente sabe disso. Ele era um espírito que não teria condições, né, de conversar diretamente com Deus. Então, nós sabemos que
que foi através de um mensageiro de Deus que ele recebeu essa lei. A lei ou base da lei dos 10 mandamentos foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do homem se processaram, como até hoje se processam, sob seu augusto e misericordioso patrocínio. É o nosso governador, né? Foi desde que o mundo foi criado há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus é o nosso governador. Né? Então é importante destacar também o seguinte: as seitas religiosas de todos os tempos, para a influenciação dos seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Né? Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à Terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito do mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Né? Então, houve a necessidade desta lei natural trazida pelo emissário de Deus para que Moisés pudesse, então, conduzir aquele povo. Moisés possuía uma mediunidade prodigiosa, desenvolvida na intimidade do templo egípcio. Todavia, o seu espírito ainda tinha muito a ser evoluído. Por esse motivo, há discrepâncias entre o que ensinava, tendo como base o decálogo, o que ele exemplificava. Ele era um ser ainda, né, precisava de muito burilamento. Então, a legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades compatíveis com aquela época, mas escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito. A sua figura é de fato de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação, com a síntese luminosa das grandes verdades. Né? Então ele conduziu o povo, recebeu os 10 mandamentos e é através disso que ele pôde conduzir aquele povo, né, até a terra prometida, lembrando que realmente ele, como homem, era falho e teve seus erros, mas ele teve a importância de levar aquele povo até a terra prometida e ter levado para eles a possibilidade, então, da crença do Deus único. Né? A saída do Egito é comemorada como a Páscoa judaica. É uma das tradições primitivas mais festejadas, mas sem o cerimonial e a concepção extremistas do passado. A tradição transmitida às gerações futuras diz que essa festa foi, até a morte de Moisés, comandada por Miriam, sua irmã, a que ficou vigiando quando era criança. Foi colocada na cesta do Nilo, né? Lá no Nilo. E se caracteriza por danças e cânticos alegres animados pelos sons de tamborins. Moisés era possuidor de uma personalidade magnética, dominadora, hábil manipulador das massas e grande líder. Sabia incutir nas almas supersticiosas e ignorantes os temores animistas de um Deus vingador e zeloso. É assim que ele tinha que apresentar o Deus, para que ele pudesse realmente ter força para conduzir aquele povo, que ainda era muito bravo, vamos dizer assim, né? Precisava de muita orientação e de muito zelo. A sua prodigiosa mediunidade de efeitos físicos associada a de outros auxiliares diretos, sobretudo a do seu irmão Araão, que tinha o dom da fala e do convencionamento, foram fatores que contribuíram para organizar a nação e a região judaicas. Contudo, Moisés era um produto do meio onde fora criada, em que o conhecimento espiritual era usado para obter domínio junto às mentes vacilantes. O outro costume herdado da sua educação egípcia está relacionado à infidelidade conjugal, incomum, gente, entre os judeus, mais difundida entre os não hebreus.
Acredita-se que Moisés desentendeu várias vezes, sem conta com a sua irmã Miriam, a esse respeito, pois é sabido que o missionário teve outras esposas além de Zípora. Está lá em Números, capítulo 12, versículo de 1 a 16, Juízes, capítulo 4, versículo 11. Acredita-se que Moisés, educado na cultura egípcia, teria sido um sacerdote de Osíris. Naturalmente seria, né? Ele julgava o ritual da religião faraônica muito complicado e que merecia ser simplificado. Para ele, os rituais mais significativos estavam diretamente relacionados aos números, fazendo surgir assim as bases da cabala judaica. Este foi o ponto inicial da cisão ocorrida entre Moisés e os egípcios. Dessa forma, rompe com a tradição dos chamados iniciados. Então, ele ensinou a todos os mistérios da cabala, mas sob o véu do simbolismo, de forma que somente os espíritos mais adiantados ou agudos conseguiram entendê-lo. Por essa razão é que muitos livros de Moisés podem parecer infantis aos que desconhecem o lado oculto dos ensinamentos transmitidos de forma oral, né? Os enigmas. A tradição ora da cabala não é repassada a qualquer adepto do judaísmo. É antes confiada a 70 discípulos escolhidos segundo as ideias existentes em Números, no capítulo 11, versículos 16 a 17 e o 25. A esotérica iniciação judaica acontece com a compreensão do livro da criação, ou Sefer Yetzirah, que é o livro dos princípios, ou Zohar. São obras de leitura e entendimento difíceis, uma vez que a linguagem abstrata é incompreensível para quem não tem a chave da iniciação. É transmitido oralmente, mas só 70 discípulos eram escolhidos, né? Um dos mestres do pensamento esotérico moderno, Eduardo Schuri, não tem dúvida de que Moisés teria escrito o livro Gênesis em hieroglifos, em 3 sentidos diferentes, confiando a chave da interpretação e explicação dos mesmos oralmente aos seus sucessores. A chave e as explicações estariam relacionadas não apenas aos números, mas à sonoridade da pronúncia das palavras que induziram a um estado de transe e ligação com os espíritos. Então, aí muito inteligente, né? Ainda segundo esse estudioso, na época de Salomão, o livro Gênesis teria sido traduzido em caracteres fenícios e, quando em cativeiro na Babilônia, Esdras o teria redigido em caracteres arianos caldaicos. Os tradutores gregos da Bíblia tinham uma informação superficial da chave e as explicações de Moisés. Mas São Jerônimo, que fez a versão da Bíblia para o latim, nada sabia dessas tradições. Foi assim que se perdeu, pelo menos para os religiosos não judeus, o entendimento esotérico dos ensinamentos de Moisés. Porque tinha feito um truque de Moisés e ele não o conhecia. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão de justiça, o evangelho, a revelação de insuperável amor, e o espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz por sua vez a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, como fundador de toda a luz e de toda a sabedoria. É que com amor a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. Então a justiça, portanto, se aplainou os caminhos e a verdade, conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Muito bem explicado, Isa. Vamos agora para o intervalo musical. A seguir, a nossa oração final. Fonte inesgotável. No mundo material de quantidades limitadas, de medidas em litros, quilos, é natural pensarmos que quando se doa algo, fica-se com menos do que se tinha antes. Imaginemos uma caixa de bombons com 20 unidades que precisamos repartir com 5 membros da nossa família. A matemática do fundamental
ensina muito bem as crianças a conhecerem o resultado, isto é, a saberem que nessa divisão, cada integrante deverá receber 4 doces. Imaginemos a mesma caixa tendo que ser repartida numa família maior, com 10 pessoas. Nosso pensamento lógico logo conclui: cada um irá receber menos do que no primeiro caso. Esse tipo de raciocínio é compreensível quando estamos na esfera das coisas, dos objetos, que podem ser medidos em unidades, quilos, metros. No entanto, levemos esse mesmo pensamento para outra dimensão, para a dimensão do amor. Suponhamos que o amor é a nossa caixa de bombons. Se dividirmos esse amor com 2 ou 3 pessoas, elas recebem um tanto. Mas se a repartirmos com mais e mais, cada novo amor da nossa vida vai receber cada vez menos. Vejamos como fica estranha a lógica neste caso, pois estamos falando de algo que não se mede, de um sentimento que não se pode colocar numa caixa, num envelope ou num vaso. Talvez possamos imaginar que o amor que temos está numa espécie de vaso, desses valiosos de porcelana. Selecionamos com quem dividir esse líquido precioso, porque temos a impressão de que sua quantidade é limitada. O resultado será o mesmo. Quanto maior o número de pessoas, menor será a quantidade do líquido para cada uma. Comparando essas divisões com o tempo, percebemos que não teríamos tempo para todos. Não teríamos como dar atenção a muitos. São sinais que fazem parecer que nosso amor tem alguma limitação. Quando pensamos assim, estamos nos servindo da lógica da caixa de bombons ou do vaso com líquido. Agora imaginemos que, ao invés do vaso, o amor que dispomos vem de uma fonte que jorra sempre, sem parar. E quanto mais nos utilizamos dessa fonte, mais forte ela jorra. Isso muda tudo, não é mesmo? Os que gostamos de chocolate, podemos dizer: é uma caixa de bombons sem fim. Podemos pensar dessa forma se quisermos. Nesse caso, dividir é multiplicar. A lei do amor funciona assim. Pais que têm muitos filhos podem até ter dificuldade de tempo, de dividir a atenção, mas nunca há de amar menos a cada um. Filhos e irmãos que cresceram e formaram novas famílias, repartindo seu amor com a figura de um esposo, uma esposa e outras crianças, não deixam de amar seus pais e irmãos. Pelo contrário, a nova experiência de vida os ensina a amar mais e valorizar os que vieram antes. Se temos muitos amigos, não significa que amemos menos cada um. Ter mais amigos nos faz amar melhor cada um deles. Por isso, não tenhamos medo de ficar sem o amor dos nossos amores, quando eles se encontram no caminho de aprender a dividir. Não permitamos que o ciúme contagie nosso coração. Ele apenas nos fará menos receptivos ao bem que possa nos alcançar. O amor é uma fonte inesgotável. Quanto mais se divide, mais se multiplica. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, a paciência e a perseverança têm um efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Portanto, não deixe nunca que as pessoas te façam desistir daquilo que você quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Então, meus queridos, devemos seguir a nossa trajetória evolutiva sem deixar que interferências de terceiros possam modificar aquilo que mais queremos. Devemos sim acatar os bons ensinamentos, respeitar as pessoas, mas jamais sermos submissos à vontade de outros, a não ser de Deus e de Jesus. Muita paz
Que o Mestre nos abençoe. E a querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Então, só podemos agradecer a Deus esse momento especial, pedindo a Ele que abençoe nós e até um próximo programa. Uma boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.